Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o engenheiro Felipe Torinho e eu estou aqui para a gente fazer esse mini curso de estruturas metálicas com o auxílio do CIP 3D e do Tekla Structures, para a gente conseguir entender um pouco mais aqui sobre as estruturas metálicas, o desenvolvimento, o dimensionamento, um pouco de concepção, um pouco do que acontece na prática no desenvolvimento de projetos de estruturas metálicas em diversas situações. Como a gente tem falado no curso, como a gente tem falado dentro do grupo, a gente pode aproveitar o tanto de engenheiro que tem ali e a gente consegue trocar muitas ideias. Então foi por isso que surgiu a ideia dessa primeira aula e que eu quero desenvolver com vocês desde o início para a gente conseguir ter uma boa base para a gente abordar assuntos mais complexos. Aqui eu trouxe uma análise de um galpão simples, tá? É um galpão totalmente fictício, com pequenos vãos. Primeiro, para a gente conseguir entender todos os conceitos necessários para o desenvolvimento de um bom projeto de estrutura metálica, para então a gente conseguir partir para outras situações, certo? Então, esse projeto aqui ele não existe. Eu fiz uma plantinha aqui de um projeto arquitetônico extremamente simples. Quando você tiver a oportunidade de fechar um projeto, você vai ver que eles normalmente, quando tiver projeto arquitetônico, ele vai vir com mais informações do que isso, mas eu coloquei aqui só o necessário para a gente entender, tá? Então, aqui para começar, a gente tem a dimensão do nosso vão entre pilares, a gente tem a distância entre os nossos pórticos, a gente tem informação da inclinação requerida pelo arquiteto para a nossa cobertura, a gente tem uma elevação aqui falando sobre a presença de um fechamento lateral, e tem um corte com as primeiras ideias desenvolvidas pelo arquiteto, que nesse caso fui eu para a gente servir para a gente usar de exemplo, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, nesse nosso projeto arquitetônico a gente está trabalhando com pilares em concreto, nesse caso concreto moldado em loco, mas é muito comum a gente encontrar hoje em dia concreto pré-moldado e concreto montado em loco de monte, tá? Isso não pode ser um problema para a gente, porque se a gente for parar para pensar do ponto de vista financeiro, a maioria desses galpões pequenos vão ser mais baratos se você fizer assim. Tem outras situações, como disponibilidade de material, mão de obra, que pode tornar essa realidade um pouco diferente dependendo de cada lugar do país, dependendo de muitas outras variáveis que a gente não precisa abordar neste momento. Talvez seja interessante a gente abordar um pouco mais para frente. Beleza? Mas vamos lá. Nesse caso aqui, a arquitetura deu para a gente um corte, onde a gente tem o nosso vão livre de eixo a eixo pilar. A gente tem o pé direito de 5 metros que a gente tem que respeitar. Ele deu aqui uma distância, uma cota para a gente, da face inferior do nosso banzo inferior até a cumieira da nossa estrutura, que a gente tem disponibilidade ali de 1 metro. Tá? Isso de forma totalmente hipotética. E a gente tem que respeitar isso. Então a gente consegue perceber que a gente pode resolver isso aqui simplesmente com um pórtico, considerando uma tesoura de 2 águas. Seria possível fazer uma tesoura de 1 água, Felipe? Com certeza. Isso vai depender da sua concepção e quando ela vai se situar melhor. Veja também que nesse projeto arquitetônico a gente não tem presença de calha, por exemplo. Tá? Então são nuances que a gente vai conseguir avaliar, a gente vai definir junto com o nosso cliente quais são as necessidades que ele tem e tudo mais. Então vamos seguir aqui. A gente tem que fazer primeiro partir para a análise da nossa arquitetura e começar a definir qual que seria uma solução interessante para a gente adotar. Como eu trouxe uma estrutura extremamente simples, bem comportada, regular, o que, que a gente vai começar fazendo? Vou trazer ela aqui para o lado, vou apagar essa achura e essa indicação de inclinação da cobertura e vou desenhar aqui o nosso primeiro esboço de como vai ser a solução. A gente já sabe que isso aqui vai ser muito simples, a gente vai ter uma única treliça que a gente pode replicar. Vamos dizer aqui, tá? Estou esboçando, estou fazendo um pré-dimensionamento, isso é só um rascunho, tá bem? Então a gente vai colocar aqui um retângulo de dimensões em X, vai ser 12 metros. E a espessura, no caso, a largura do nosso banzo vai ser talvez de 100 milímetros.
Então a gente pode fazer aqui um banzo. Vou trazer aqui para o eixo do nosso pilar. Opa, a gente já sabe que vai ser mais ou menos isso aqui que vai servir como sendo a nossa solução para as tesouras, certo? Então a gente já sabe que tem aqui. E vou copiar. Eu não trouxe os eixos porque as layers estão apagadas, mas não tem problema. Posso copiar a partir daqui. Vou trazer para cá, para cá, para cá e outra para cá. Mais ou menos isso vai ser a nossa solução. Então, todas esses retângulos que eu fiz agora em lilás são as nossas tesouras que vamos iniciar o nosso estudo, que vai ser exatamente o que está aqui nesse corte, tá bom? Opa, beleza. Podemos passar uma linha aqui para servir como sendo o limite da nossa cumieira. Então, a nossa cumieira vai ficar no centro da obra, porque a gente, como quer fazer uma coisa mais simples para o projeto e uma situação de solução mais simples para o nosso cliente também, a gente pode fazer ela toda espelhável, vamos dizer assim, que ela vai ser simétrica, certo? Então, beleza. Partindo disso, partindo da nossa concepção do que a gente tem que respeitar de altura livre, que a gente tem que deixar como pé direito, e também como tendo uma altura entre o banzo inferior e a cumieira de 1 metro, a gente já consegue esboçar bastante coisa. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte também. Vou copiar esse corte para cá, para a gente começar a fazer o nosso esboço. E vou apagar, deixa eu ver. Na verdade, como eu já tinha feito um pré-dimensionamento, aqui vai ficar meio fácil da gente resolver. Então vamos fazer melhor. Vamos fazer do zero? Deixa eu pegar aqui. Vou desbloquear os nossos eixos. Vou apagar isso e vou copiar tudo para cá. Pronto. Vou apagar tudo que não for concreto. Vou deixar as telhas, tá? Porque como as telhas serão os nossos limites superiores, então a gente vai deixar essa telha para depois. Vou pegar as nossas terças. Essa telha de fechamento lateral, ela também já assumi que a arquitetura fez um pré-dimensionamento para essa distância que está entre a telha e o nosso pilar, que está de 137. Poxa, vou confiar cegamente na arquitetura? Com certeza absoluta não. Então a gente vai verificar isso, tá? Vou deixar ela aqui só como sendo os nossos limites. Vou apagar essas informações aqui que a gente não vai utilizar agora. Pronto, está aqui a nossa estrutura só com o limite externo dela. Então, em cima a nossa telha de cobertura, nas laterais as nossas telhas de fechamento, certo? Então, o que a gente precisa fazer na prática para encaixar a nossa estrutura dentro desse corte? Primeiro, a gente já sabe o limite que a gente vai passar o nosso banzo. Então, a gente pode começar por aí. A gente pode dar um chute aí, um pré-dimensionamento que a nossa estrutura ela vai ter um banzo de 100 milímetros de largura. Normalmente você encontra o perfil de 100 milímetros de largura com 40 de mesa ou 50 de mesa, dependendo do seu caso. Vamos partir no nosso pré-dimensionamento que o nosso banzo vai ser um perfil de 100 por 40, e a gente não define a espessura aqui ainda, porque a gente não precisa disso, a gente faz isso quando nós estivermos iniciando os nossos cálculos. Então, vou começar aqui, ó, um retângulo de dimensões 12 metros e tem mais 30 de pilar, então 12 e 600, diferente do que eu fiz aqui naquele primeiro esboço de onde vão ficar as nossas tesouras, tá? E a gente vai fazer com uma aba de 40. Então, vamos fazer aqui uma estruturinha simples. Opa, errei a dimensão, né? Ah, porque era de eixo a eixo, então é 12.300. Não tem problema, a gente arruma aqui.
12.300. Legal, a gente já sabe onde está o nosso banzo inferior, a gente precisa definir então onde vai ficar o limite do nosso banzo superior. Então vamos lembrar, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter a telha de cobertura, que vai estar apoiada sobre a nossa terça de cobertura, que vai estar apoiado no nosso banzo superior da nossa tesoura. Certo? Então o que a gente precisa definir? A gente precisa definir a altura da nossa terça. A altura da nossa terça, como pré-dimensionamento, eu vou até colocar aqui um texto. Eu posso fazer assim, ó. Pré-dimensionamento, terça de cobertura. Vou usar o vão sobre 40. Isso vai ser aproximado, tá, gente? A gente pode ver lá mais para frente, quando a gente estiver falando sobre otimização de estruturas, que isso aqui a gente consegue terças mais baixas para vencer esses mesmos vãos. Mas vamos partir desse princípio, tá? Então, o pré-dimensionamento para uma terça de cobertura, a gente pode colocar como aproximadamente o vão dividido por 40. Isso em milímetros, tá? Então, vamos ver aqui. A gente tem o vão de terça de cobertura de 5 metros. Isso quer dizer, então... Deixa eu pegar aqui. Isso quer dizer, então, que a gente vai ter uma terça de... O nosso vão é de 5 metros, dividido por 40. Isso vai dar para a gente 5.000 dividido por 40, 125 milímetros. Qual que é a nossa terça mais próxima desse valor? A terça de 127 milímetros de altura. Temos aí, então, um bom caminho para a gente começar a encaixar a nossa estrutura aqui dentro. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Vou delimitar aqui, ó, fazer um offset na minha estrutura de 127 milímetros. Vou trazer a face inferior dessa telha. Lembre, essa telha ela já veio da arquitetura, tá? Para quem quer saber, essa telha aqui é uma telha TP40, tá? A espessura dela a gente vai tratar mais para frente. Não vai ser hoje que a gente vai falar. Quando a gente estiver falando sobre otimização da estrutura, a gente trata a respeito da telha, tá? Mas eu vou colocar aqui um offset de 127 milímetros dos dois lados. Não precisa ser dos dois lados, né? Porque eu posso fazer de um lado só e depois eu vou espelhar, já que a gente está tratando isso aqui como sendo uma estrutura simétrica. Então, beleza. Já sabemos que a nossa terça ela vai ficar mais ou menos aqui e que o nosso banzo vai ficar na parte inferior da nossa terça. Certo? Errado. Por questões de fabricação e montagem, a gente costuma deixar uma folga entre a face inferior da nossa terça e a face superior do nosso banzo superior de 10 milímetros. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui ó, mais um offset de 10 milímetros dessa linha para baixo. Então, veja, tem um espaço aqui entre elas de 10 milímetros. Isso vai ser interessante para a gente começar a analisar a nossa estrutura. Tá? Por quê? Porque a gente já sabe, respeitando as inclinações dadas pela nossa arquitetura, que o nosso banzo da nossa tesoura ele tem que terminar aqui. Ó. Vou colocar retângulo. Ele vai terminar exatamente aqui. Certo? Então, a nossa tesoura ela vai vir para cá e a gente sabe que a gente está colocando uma aba, uma mesa de 40 milímetros aqui. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Isso a gente já sabe. E que o meio, ou seja, a altura da nossa tesoura, vai ser definida exatamente aqui. Certo? Então, maravilha. A gente já tem o ponto mais alto da nossa tesoura, a gente já tem a extremidade da nossa tesoura, a gente já tem então a inclinação, a gente já consegue começar a desenhar ela, beleza? Então, vou trazer daqui
para cá, o nosso banzo. Vou copiar 40 milímetros para baixo. Opa, 40 milímetros para baixo, é isso mesmo. Então, a gente já começou a definir o formato da nossa tesoura. Isso é interessante já para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir onde vai ficar a nossa primeira terça de cobertura, ou seja, a terça de cobertura mais próxima à cumieira, e a terça de cobertura mais próxima da extremidade, certo? Então, eu vou desenhar aqui. A gente já sabe que o pré-dimensionamento nos deu uma terça de cobertura de 127 milímetros de altura. Então, já vou desenhar aqui. Ó. Vou mudar meu UCS, a minha referência, para ficar na inclinação do nosso banzo, da nossa arquitetura de 5%. E a gente vai desenhar uma terça aqui de 127 milímetros de altura. Beleza? Então, vamos desenhar aqui. Vou colocar uma terça de 127,50, que é o mais comum. Isso não se preocupa, que a gente pode ver mais para frente depois os catálogos comerciais, quais são os perfis mais utilizados no dia a dia. Isso você não precisa saber agora. Beleza? Então, vou colocar aqui 50 de mesa, 127 de altura, 50 de mesa, 15 de enrijecedor. Esqueci de fazer esse enrijecedor aqui de baixo, né? Não tem problema. Tá? Então, coloquei aqui. Essa vai ser a nossa terça. Vou mudar aqui a nossa layer para a gente conseguir trabalhar melhor. E vou dar um join para a gente juntar essas linhas. Tá tudo junto agora. E eu vou dar um offset. Gente, isso aqui é um pré-dimensionamento, a gente não vai conseguir adivinhar. O nosso papel aqui, na verdade, é não adivinhar, porque a gente deixa esse papel de adivinhação para o pessoal que faz sem projeto, pessoal que faz só com serralheiro e tudo mais. Então, a gente vai colocar no nosso pré-dimensionamento uma terça de 2,25 milímetros. Isso a gente pode ir mudando depois, não vai fazer tanta diferença. Então, vou dar um offset de 2,25 nessa terça aqui para dentro. Então, vou fechar aqui também, só para ficar certinho o nosso desenho. Tá? Vou colocar tudo na mesma layer. Tá aqui, pronto. Definimos qual que é a nossa terça. Vamos definir agora qual vai ser a posição inicial e a posição final da nossa terça. Lembra que eu comentei que a gente deixa um espaçamento entre a face inferior da terça e a face superior do nosso banzo de 10 milímetros? Pronto, então o que a gente precisa fazer? Pegar ela aqui e colocar 10 milímetros para cima. Beleza? Então, temos isso aqui definido, não tem problema. Se você não estiver confortável com isso, deixa ela aqui embaixo, define quais são as posições que você vai querer das suas terças de cobertura. Depois, você seleciona todas elas e sobe 10 milímetros. Isso não é um problema. Tá? Então, vou pegar aqui, vou copiar a nossa terça de cobertura aqui para a nossa cumieira. Deixa eu verificar só. Eu tô com o CS aqui, pronto. O CS já normalizado, trouxe aqui, está passando exatamente pela nossa cumieira, então tudo sob controle até então, certo? Como a gente já sabe que a gente tem que ter esses 10 milímetros de espaçamento por questões construtivas, já vou apagar ele aqui só para não ficar poluindo o nosso desenho, certo? O que a gente faz normalmente? Essa terça aqui que fica mais próxima à cumieira, a gente costuma dar um espaçamento da cumieira para ela de algo entre 100 e 150 milímetros. Vamos colocar aqui 150 milímetros e depois, se for atrapalhar a gente altera. Mas a princípio não tem por que isso atrapalhar a gente, certo? Então a gente já definiu qual vai ser a posição da nossa primeira terça e qual é a posição da nossa última terça. Ó, essa terça aqui eu estou colocando ela na extremidade, mas aí a gente surge com um problema que a gente pode definir mais para frente, que é o seguinte: essa terça aqui, para ela ficar fixada exatamente nesse lugar, a gente tem que pensar que a fixação dela vai ser feita com um suporte de terça, que vai passar mais ou menos assim, entendeu? Esse suporte de terça, que é feito com uma cantoneira normalmente, ou uma cantoneira dobrada, deixa eu desenhar melhor, que vai ficar mais fácil de entender. Até trocar a cor aqui, só para a gente conseguir
entender melhor. Vou colocar aqui 127 por 60. Esse 127, na verdade, não pode ser 127, porque se eu ficasse exatamente nessa posição, iria interferir. Na verdade, como a gente vai colocar a nossa terça 10 milímetros para cima, a gente pode colocar ela como 127, mas não seria necessário. E a gente fala sobre isso um pouco mais para frente, quando a gente estiver falando sobre as disposições construtivas das nossas ligações. Então, eu fiz aqui, vou colocar na 475, por exemplo, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, qual o problema que a gente teria. Eu acho que nesse momento vocês já perceberam qual é o problema. O nosso suporte de terça ele ficaria numa posição errada, certo? Ele ficaria fora da tesoura, isso aqui não tem como fazer. O que a gente pode fazer aqui é inverter essa terça de cobertura. Fazer isso aqui e trazer ela para dentro, por exemplo. Mas lembra, isso aqui é só um pré-dimensionamento, a gente está fazendo uma rodada de ideias para a gente conseguir a melhor disposição construtiva para a nossa tesoura no início. Então, não vamos fazer isso aqui agora, isso é só para a gente entender, beleza? Temos as extremidades, a terça mais próxima da minha cumieira, a terça mais próxima da minha extremidade, a gente tem que dividir o espaçamento entre elas. Então, qual que é o melhor espaçamento, Felipe? Lembra, isso vai depender da sua telha. Nesse nosso caso, eu vou fazer algo bem dividido ali que não fique tão próximo de 1 metro e nem tão próximo de 2 metros. Por quê? Porque isso aqui é só um pré-dimensionamento, isso é só um exemplo. Se a gente quiser fazer um exemplo um pouco mais detalhado, a gente combina, que a gente tem mais tempo para focar nessas coisas, tá? Mas você pode ver essas distâncias máximas entre terças no catálogo da fabricante da sua telha. Tá? Isso é muito simples de encontrar. Eu posso até disponibilizar alguns catálogos para vocês, se vocês quiserem. Quando vocês estiverem assistindo essa aula aqui que está gravada, manda uma mensagem lá no grupo que eu mando para vocês sem problema nenhum. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Qual que é a distância entre essas duas terças? 5.958, praticamente 6 metros. Não tem problema ela ficar encavalada assim, ela não precisa ser exata, isso não é problema nenhum. O que a gente está fazendo aqui é otimizar a nossa estrutura, beleza? Então não se preocupa com isso. Então, se ela tem quase 6 metros, a gente pode ficar algo ali perto de 1,5 metro, será? Pode, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, não sei porque eu apaguei essa cota aqui ainda, 5.958. Dividido por 4, a gente tem 1489,5 para a gente ter espaçamentos iguais. Muito bom se a gente conseguir manter os nossos espaçamentos iguais. Isso facilita na hora da fabricação da nossa tesoura. Então vamos lá, vamos pegar essa terça, colocar ela em espaçamentos iguais. Eu vou usar um comando aqui do AutoCAD, que é o Array, ou Array, não tem problema. Vou colocar aqui ela para dividir em 4. Só que eu vou colocar aqui, ó, para pegar o fit, que aí eu só vou dar o último ponto. Pronto. E ela já me deu aqui. Então, vamos ver aqui qual que é a distância que ficou, se a gente fez certinho, se a gente colocou errado. Opa, coloquei errado. Não tem problema. O que a gente faz? A gente pega e a gente tem que ver que o nosso array, vou copiar. A partir desse ponto, o nosso array tem que ser com 5 peças. E vou colocar também a opção do F, que está aqui embaixo na nossa barra de comando, de fit. Então, vou copiar ela para cá. Certo? E agora, será que a gente acertou? Vamos ver. Pronto, 1489. Vou continuar aqui. Deixa eu ver, colocar aqui. E continuar essa cota para a gente conseguir ter certeza que está todo mundo com as mesmas medidas, com as mesmas distâncias. Beleza? Ótimo. Caramba, legal. Conseguimos definir então qual que é a altura da nossa tesoura, qual que é a altura da nossa terça a partir de um pré-dimensionamento. Conseguimos definir as posições das nossas terças de cobertura. Então agora o que a gente precisa fazer é espelhar a nossa estrutura e definir a nossa disposição de diagonais e montantes. Tá? A gente pode, como é a nossa estrutura assimétrica, a gente pode definir primeiro as nossas diagonais montantes e em seguida a gente passa para fazer o espelhamento. Beleza?
Então, show de bola. Vamos fazer isso. E nesse caso aqui, eu vou dar preferência para a gente trabalhar com montantes verticais. Felipe, isso é uma regra? Não, isso não é uma regra trabalhar com montantes verticais. Tem quem goste de trabalhar com os montantes inclinados na mesma inclinação da terça. Não é um problema, isso aí é uma opção do fabricante, é uma opção de determinado projetista, isso não é um problema, beleza? Então o que a gente precisa agora? A gente lembra que todas as cargas provenientes das terças de cobertura têm que ser distribuídas exatamente nos nós das nossas treliças. E as nossas treliças, como elas são treliças pensadas, eu chamo aqui de treliças engenheiradas, então que elas passam por engenharia, né, que é o que a gente fica desenvolvendo aqui, elas têm que ter cuidado com os nós. Então, vou trazer aqui para toda posição que tiver uma terça descarregando sobre a minha tesoura, eu vou colocar um montante. Mas você vai olhar aqui que essa última não vai ter um montante, porque ela já está aqui na extremidade da nossa tesoura. Tá? E você vai me perguntar, Felipe, e essa terça que está próxima à cumieira? Essa terça que está próxima à cumieira, ela tem uma carga um pouco menor, mais para frente a gente vai falar sobre isso. E essa excentricidade entre a nossa terça e a nossa cumieira, ela não vai ser tão prejudicial assim. Então é muito comum que, ao invés de você trabalhar com um montante aqui e na hora que você for espelhar, você vai ter um outro montante aqui e você vê que não tem espaço para uma diagonal aqui. É comum as pessoas deixarem essa primeira terça próxima à cumieira um pouco excêntrica em relação a esse montante. Felipe, quando que eu posso fazer isso? Quando que eu não posso fazer isso? Vamos lá. Se você tiver na dúvida, faz essa verificação. Ao invés de você fazer o lançamento dessa primeira terça da cumieira em cima do nó, sendo que ela não está em cima do nó, e você está com medo que isso venha causar um colapso na sua estrutura, avalie ela fora do nó. Vai acarretar a geração de momentos fletores no seu banzo. Isso é bom? Não, isso é péssimo. Você vai ter uma ineficiência da sua estrutura. Mas se você está na dúvida, faz isso aí e depois você me fala. Ah, Felipe, gostei do resultado, não gostei do resultado, que aí eu quero saber. Beleza? A gente já definiu a posição desses montantes. Já cortei aqui. Só que veja, a gente tem uma treliça que ela ficou com... Vou até colocar a cota aqui para a gente ver. 823 de altura na parte mais alta da tesoura e 515 na parte mais baixa. Me diz, faz sentido eu ter uma diagonal que vai estar com 1,82 m? Ó, tá fora do nó aqui. Por que tá fora do nó aqui? Eu errei, né? Pronto. 1,82 m de comprimento? Não. Essa nossa diagonal ela ficaria, primeiro, numa inclinação que não é tão interessante para a gente. A nossa inclinação ideal é 45%, ou 45 graus, desculpa, 50%, porque a gente consegue uma maior eficiência quando ela estiver submetida à compressão. Consequentemente, ela vai estar bem eficiente quando ela tiver atração também. Só que ela ficaria muito esbelta. Se a gente tem uma maior esbeltez, a gente tem uma menor resistência à instabilidade, à flambagem da nossa estrutura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um montante intermediário. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar um montante entre esses dois, certo? Então, eu posso fazer de duas formas. Posso pegar aqui, dividir essa medida aqui em dois e desenhar no meio. Ou eu posso usar aquele comando do CAD, que é o array. Colocar aqui 3, fit, tá aqui. A gente já tem ela aqui no meio. Beleza? E aí a gente vai ajustando os nossos desenhos. E assim por diante. Beleza? Então, só vou copiar aqui.
Vocês vão entendendo o que eu vou fazendo. Aqui, cá, cá, para cá. Então, a gente já tem aqui onde vão ficar os nossos montantes intermediários. Como essa é a primeira aula que vocês estão assistindo, que eu estou dando, se vocês acharem que eu estou falando rápido demais, vocês me falam. Tá? Se quiser que seja mais detalhado em algum momento, posso fazer com mais calma também, isso não é um problema, tá bom? Mas como é gravado, é mais fácil de dar pausa e ficar vendo. Então, vou definir a minha estrutura, a minha tesoura, com as diagonais voltadas para baixo quando a gente está falando em relação ao centro da minha tesoura. Felipe, é a melhor opção? Cara, isso vai depender. Isso vai depender se a sua maior carga ela é gravitacional ou se a sua maior carga ela é voltada para cima, ou seja, o vento é a carga mais importante da sua estrutura. Como aqui a gente está no exemplo totalmente hipotético, a gente não falou sobre isso ainda, eu vou assumir que essa aqui vai ser a melhor disposição. É uma verdade? Ainda não. Depois a gente pode mudar isso, isso não é um problema também, certo? Então a gente já definiu posicionamento dos nossos montantes, consequentemente, a gente já tem o posicionamento das nossas diagonais, a gente já tem o posicionamento das nossas terças, a gente já sabe tudo que a gente precisa para definir as nossas tesouras. Então, vou pegar, já que a nossa estrutura é simétrica, vou pegar, não vou copiar a terça, não quero copiar as cotas, vou copiar as cotas, não tem problema. Certo? Então, tá feito. Vou apagar essas cotas, foi muito poluído. Pronto. A nossa tesoura está esboçada. A nossa tesoura já está esboçada, quer dizer que a gente já tem um bom parâmetro para dar continuidade. Beleza? Então, se a gente já conseguiu definir aqui mais ou menos como é que vai ficar essa nossa estrutura, a gente está com um bom caminho andado, que essa é a parte mais difícil, na minha opinião, tá? Pode ser que tenha outros engenheiros que tenham mais dificuldade em outros momentos. Eu acho que essa aqui é o que demora um pouco mais e é o que faz o fluxo do nosso cálculo ser mais rápido. Já definimos a nossa tesoura, já definimos o posicionamento das nossas terças de cobertura. Vamos definir agora o posicionamento das nossas terças de fechamento, tá bom? Nas terças de fechamento, o que vai estar incidindo de carregamento? Somente o carregamento de vento, tá? Tem o peso próprio da telha, a gente vai aproveitar para falar isso na próxima aula, tá? Como que a gente vai combater esse peso e tudo mais. Isso no meu caso aqui a gente precisa fazer o pré-dimensionamento da nossa terça de fechamento. E o pré-dimensionamento para a terça de fechamento, ele vai ficar muito próximo disso aqui que a gente já fez, que é o vão dividido por 40. Como nesse caso em específico, o vão do fechamento é exatamente o mesmo vão da terça de cobertura, a gente vai manter a terça de 127 milímetros também, tá? Tem casos que a gente vai fazer diferente, dependendo da concepção, mas não vem ao caso na nossa avaliação dessa primeira aula do mini curso, beleza? Então eu vou começar aqui pegando a nossa terça, porque a gente... quase passou batido porque eu quis fazer depois. Lembra? A gente precisa colocar um respiro aqui de 10 milímetros da nossa terça para o banzo superior da nossa tesoura. Tá? Por quê? Por questões construtivas. Ah, Felipe, não quero colocar. Não precisa colocar. Tá? Uma recomendação minha é que você coloque, porque se você estiver trabalhando de uma maneira um pouco mais padronizada, você vai ver que isso vai facilitar bastante na fabricação da tua estrutura. Mas não é uma regra não. Pronto. Agora sim. Agora tá legal. Mais para frente a gente desenha com mais esmero na hora de que estivermos falando sobre detalhamento. Tá bom? A gente faz aí os suportes de terça e tudo mais. Então, agora transformar essa terça de cobertura em terça de fechamento. O que eu vou precisar? Eu vou trazer essa terça aqui para cá, porque essa vai ser a minha primeira terça.
tá? E eu vou rotacionar ela. Vou dar um comando aqui de rotate. A partir desse ponto que eu acabei de selecionar. E vou dar uma referência. A referência vai ser daqui para cá. Eu quero fazer ele vir para cá. Opa! Só que aí eu tenho que trazer para cá, né? Fez ao contrário, mas deu certo. Tá? Ó, a arquitetura já tinha falado para a gente que a gente ia usar essa terça também, né? Então já ficou o tamanho certinho. Vou dar o respiro de 10 milímetros no fechamento também. Tá? E pronto. A gente tem a nossa primeira terça. Só que veja, essa terça ela vai estar sendo fixada na lateral da minha tesoura. Certo? Só que a gente tem que essa terça só vai ser instalada depois que a nossa estrutura já estiver montada, a parte de cima, né? A cobertura já estiver montada. O que eu gostaria de fazer neste caso? Tá? Talvez não seja a solução mais econômica, mas é uma boa solução, na minha opinião, colocar essa próxima terça aqui, na parte superior do nosso pilar de concreto. Certo? Então, cara, isso é totalmente uma preferência minha, você não precisa seguir isso. A gente só está fazendo essa concepção aqui porque eu julgo como sendo interessante na questão de instalação. Mas se você quiser dividir igualmente o resto da estrutura, cara, não tem problema. Vai na fé, só confia no que você está fazendo. Tá bom? Então essa aqui vai ser a nossa primeira terça que eu vou fazer a divisão. E a minha última terça ela vai ficar aqui, ó. Na verdade, eu vou trazer ela para cá. E, peguei o ponto errado. E aí, vou fazer o quê? Vou pegar essa telha, que ela está ficando na face superior da minha alvenaria aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou descer ela pelo menos 100 milímetros. Deixa eu ver, vou colocar, não, 150 milímetros. Vou passar 15 centímetros para baixo, para a gente conseguir ter um respiro entre a extremidade da minha telha e a face superior aqui da minha alvenaria. Tá bom? Então, ó, peguei a minha primeira terça de fechamento e vou dividir ela igualmente entre essas duas. Certo? Pelas cotas aqui, ó, a gente tem 5 metros de vão livre, a gente tem 1 metro de alvenaria, então quer dizer que a gente tem... Peguei ponto errado, né? Ah, não tem problema. Vou fazer uma cota nova aqui só para enfeitar. Vou copiar a formatação dessa para essa, só para a gente confirmar aqui que tem 4 metros. Tá? Então, Felipe, consigo fazer o espaçamento entre essas terças ter 2 metros entre elas? Consegue. Vai depender da tua telha. Vai depender do teu dimensionamento, das tuas considerações de cálculo. Tá? Nesse caso aqui, vamos dividir esse vão para ficar menor que 2 metros, porque 2 metros acaba sendo um pouco demais para telhas TP40, espessura baixa, porque a gente está trabalhando numa estrutura pequena, a gente quer fazer materiais um pouco mais baratos. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui essa terça, vou copiar ela a partir daqui, vou dar o meu comando do array, vou colocar que tem 4 terças e vou usar o comando F aqui que está na nossa barra de comando de fit, certo? Então, peguei aqui, beleza. Qual que é a distância entre as nossas terças agora de eixo a eixo? 1317. É uma boa distância? Mais uma vez, depende da tua avaliação, depende de qual telha você está usando, depende do vão que essa sua terça vai vencer, mas nesse caso aqui é um bom tamanho para a gente seguir no nosso pré-dimensionamento, na nossa concepção estrutural. Beleza? Então, ó, vou pegar todas essas minhas terças do fechamento e vou espelhar para o outro lado. Eu sei que aqui é o meio da minha estrutura, vou levar elas para lá e tcharam! Temos a concepção estrutural
das nossas tesouras e das nossas terças de fechamento finalizada. Beleza? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ir para o CIP 3D e começar a calcular isso. Já estou aqui no CIP 3D e antes da gente começar a modelar propriamente dito a nossa estrutura, a gente precisa colocar algumas informações. Se você ainda não é muito familiarizado com o CIP 3D e tiver dúvida em qualquer momento aqui dessa aula, manda uma mensagem lá no grupo, o pessoal vai te apoiar, o pessoal vai te ajudar, o pessoal lá é super legal, o pessoal ajuda sempre, tá? Mas se você está começando, segue na aula aqui, quando você tiver dúvida, você anota e depois você manda lá pra gente, pode mandar diretamente para mim, tá? Se você quiser acompanhar o canal, você se inscreve aí no canal. Se você quiser me acompanhar no Instagram também, que eu tiro dúvidas sempre, eu posto várias dicas bacanas, me segue lá também, que é o @eng.felipetourim. E vamos lá que a gente vai continuar aqui. Então eu vou colocar só um código para a nossa obra, como exemplo, vou colocar aqui mini curso. Pronto. Aceitar. Aqui eu só cliquei em novo, coloquei um nome para o meu arquivo. Se eu quiser colocar uma descrição aqui, pode colocar para você conseguir identificar as versões das revisões que você fizer nos seus modelos e a gente vai clicar em aceitar. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai começar com uma obra vazia. Vamos esperar carregar e a gente já tem essa janela que é cheia de informações. Veja bem, nesse mini curso a gente vai abordar única e exclusivamente o dimensionamento das estruturas metálicas, sejam os perfis laminados quanto os perfis dobrados, perfis formados a frio. Tá? Vamos considerar aqui, nas nossas normas, primeiro, que o aço dobrado a gente vai usar a NBR 14762 de 2010 e para aço laminado a 8.800 de 2008. Tá? Não vou tocar no assunto concreto agora, até porque a minha licença ela não tem dimensionamento do concreto. Mas você tem várias outras opções que o CIP te dá, então só para afirmar que a gente vai usar essa aqui por enquanto. Beleza? Só cliquei e selecionei essas duas, se não estiver selecionada ainda, você pode selecionar essa na sua máquina e clique em aceitar. Beleza. Categorias de uso. Vou colocar aqui, aço laminado e aço dobrado, edificações residenciais, edificações comerciais de escritório de acesso público ou biblioteca, arquivos, depósitos, oficinas e garagens. A gente está fazendo um galpão. Por mais que ele seja pequeno, ele vai parecer mais com um depósito, uma oficina ou uma garagem do que uma edificação residencial. Isso vai fazer uma alteração lá nos nossos coeficientes de combinação quando a gente estiver na parte do cálculo. Tá? Não vem ao caso agora. Então, vou escolher aqui bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens e aceitar. Essa parte de baixo não vai fazer diferença para a gente agora, então aceitar de novo. Beleza. Agora o que a gente tem que definir? Qual aço vai ser utilizado tanto para os aços laminados quanto para os aços dobrados? Vou utilizar o A36, que ele é muito comum, tá? Tanto para o aço laminado quanto o aço dobrado. Então, vou procurar aqui o A36, certo? Felipe, eu quero usar um outro aço. Eu quero usar na minha obra, para o aço dobrado, um aço ZAR 800. Né? Inventaram um aço dobrado que vai ser galvanizado a fogo, que vai chegar na minha obra, que ele tem 800 MPa de limite elástico, que é a nossa tensão de escoamento. Beleza, você vai clicar aqui, de novo, você vai clicar aqui nesse FY aqui em cima, vai clicar aqui em aço dobrado, vai colocar a sua referência ZAR 800. Isso é só um exemplo, tá, gente? Esse aço aí, eu pelo menos nunca vi, eu acho que ele ainda não existe, mas você coloca aqui, ele vai ter 8.000 kgf por centímetro quadrado de tensão de escoamento e tensão de ruptura, eu vou colocar que ele tem, por exemplo, 9.900 MPa. Nesse caso aqui, você tem até a opção de colocar solda, mas para o aço galvanizado assim, normalmente a gente não utiliza solda, tá bom? E você coloca aqui, se você quiser adicionar um aço laminado, da mesma forma, você vai clicar em novo, vai dar a sua referência, vai colocar o limite elástico e o limite plástico e beleza, manda bala. Tá bom? Aceitar. Se eu fosse usar esse 0800 que eu acabei de cadastrar, eu viria aqui na parte de aço dobrado e escolheria aqui, 0800. Certo? Então, se você quiser adicionar um aço aí da sua preferência, fique à vontade, só tenha cuidado com isso.
Beleza, na parte de perfis é isso que a gente precisa. Concreto armado, não alteraremos nada neste momento. Terreno de fundação, também não. Na parte de ambiente, não vamos fazer nada agora também. E na parte de opções, também não alteraremos nada agora. Resistência ao fogo, não vem ao caso para a gente calcular agora, então a gente pula. Os estados limites, que é o que a gente falou sobre as nossas normas aqui, a gente até consegue configurar cada estado limite, alterar, se for necessário, os nossos coeficientes de ponderação, mas não cabe aqui no nosso mini curso agora, porque a gente está falando do início. Talvez numa aula mais complexa que a gente defina conversar sobre esses assuntos, a gente pode tocar nesses assuntos e eu posso fazer exemplos para vocês, mas não é o caso agora. Tá? Nessa parte de hipóteses adicionais é onde a gente vai colocar quais são os tipos de carga que a gente vai utilizar. Felipe, preciso incluir essas hipóteses adicionais agora? Não. Você pode colocar ela mais para frente, mas já saiba que você vai colocar clicando nessa parte de hipóteses adicionais. Tá bom? Vou colocar aqui já que a gente vai ter carga permanente. Melhor, não vou colocar agora para não confundir vocês. Vou só aceitar e durante o nosso cálculo a gente vai alterando isso. E terminar. Beleza? Pronto, já conseguimos começar a nossa modelagem. Agora sim fica super fácil da gente conseguir modelar de fato a nossa estrutura e dar os primeiros passos para o desenvolvimento do nosso dimensionamento estrutural. Beleza? Então, como a gente não conseguiu ter essa aula ao vivo por problemas técnicos que eu tive, você pode ver até que minha internet não está funcionando, ela está caindo e voltando. Caindo e voltando, caindo e voltando. Voltou agora que eu cliquei. Já caiu de novo. Já fiz o contato para a gente conseguir resolver essa internet amanhã mesmo. Então, a gente dá continuidade a essa aula a partir da modelagem da nossa estrutura e eu vou mostrar uma dica super legal usando o AutoCAD também, não só o ambiente de modelagem do SIP 3D e a gente continua amanhã, beleza? Tchau, tchau, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado nessa primeira parte de concepção estrutural e a partir daqui a gente vai evoluindo juntos, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.